Bom, 10 pessoas já dá um quórum razoável. Aguardamos o dia em que possamos multiplicar por 100. Nós vamos, esta tertúlia é um pouco uma espécie de revisitação aos 50 anos de Olmeiro. E vamos passar aqui dois documentários. Um documentário bastante maior, da autoria de uma jornalista do Público, a Andréa Friaças, e de um homem que se dedica ao documentário profissionalmente, a muitos documentários de todo o tipo. Ele, aliás, fez também para a SIC muitos documentários de biologia. Fez muitos documentários de biologia para a SIC, o António Castelo. Este é o documentário, digamos, maior. Depois, há um documentário que eu acho particularmente interessante, que é um documentário pequeno de um brasileiro, que é o Diogo Kinderé de Carvalho, e que ganhou vários primeiros prémios nestes pequenos festivais que se realizam pelo país, das curtas, e que é, no fundo, aquilo que ele, até pelo título, considera o adeus da livraria na Avenida Uruguai. Mas isto também não é uma romagem de saudade para dizer que o bom e o mal está feito e não queremos fazer mais nada. É exatamente o oposto disso. É dizer que fizemos isto, mas estamos preparados para fazer muito mais e que, quer na área do documentário, deste tipo de tertúlias, quer em muitíssimas outras atividades relacionadas com livros, particularmente, ou que possam derivar dos livros. Há 2 exposições marcadas para o Palácio Baldaia já. Tudo o que vamos ver aqui será depois transformado numa exposição sobre os 50 anos de Olmeiro, com algumas subdivisões ou subsecções desse trabalho, das áreas em que se trabalhou, as capas, o grafismo, os capistas, as coisas que trabalhámos ao longo destes anos, e, enfim, as lutas, todas essas coisas. Por outro lado, estamos numa fase de recrudescimento de todo o trabalho editorial. Nós vamos entrar um pouco numa nova fase. Estávamos à espera da primavera e, aliás, na próxima semana vão entrar em tipografia pelo menos 2 livros que eu acho muitíssimo interessantes. Um sobre Benfica de outrora, a Benfica Velha, as Quintas de Benfica, etc., que é um livro que tem cerca de 300 páginas, tem 8 páginas a cores no meio do livro. Tenho aqui o autor, que é o Fausto Castelhano, que está ali escondido ao fundo, e que é um belo livro. Estará por aí mais tardar dentro de um mês. Creio que a tipografia não demorará mais de um mês. E também, um pouco a propósito desta crise nas escolas, dos professores e do sistema de ensino, há um professor há mais de 40 anos e que, fruto da sua própria experiência, resolveu enfrentar esta situação e apresentar um livro com cerca de 400 páginas, com a sua reflexão, a sua crítica e as propostas, e, na opinião dele, as coisas que não correram bem por isto ou por aquilo. Portanto, esse livro é do professor Pedro Carvalho Esteves, foi 40 anos professor de matemática,
e que foi trabalhando ao longo dos anos, ao longo de muitos anos, esteve também ligado vários institutos ligados à educação e, no fundo, ele como se apresentasse a sua visão do problema e a sua crítica à situação do problema e das razões que ele encontra para que as coisas tenham chegado aqui. É um livro que eu creio que terá muito interesse. Também subimos um pouco a fasquia, porque temos publicado livros com tiragens mais pequenas e agora vamos nos aventurar a passar para o dobro as tiragens. Também, embora o mercado seja uma treta, que é uma palavra bonita para o mercado do livro, nós pensamos que apesar de tudo vale a pena tentar passar para um novo patamar para que os livros possam circular mais. Eu, aliás, sou um pouco, há muitos anos que ando a dizer que os livros só existem quando estão na mão dos clientes. Os livros no armazém, ou os livros que não se fazem, ninguém lê. E no armazém também não é possível, o cliente não tem chave do armazém para ir lá buscar o livro, também não lerá a partir do armazém. Portanto, é também extremamente importante que descobramos novos métodos para chegar às pessoas, rompendo um pouco aquilo que é o cerco, que se define bem o cerco das duas grandes distribuidoras de livros e duas grandes entidades livreiras que funcionam, como eu já tenho dito, e já lhes disse até a eles, funcionam como o eucalipto na floresta, porque vão secando tudo à sua volta. E refiro-me concretamente aos dois grandes conglomerados de livros, Porto Editora e Leia. Embora com um pouco de boa vontade, talvez pudesse pôr a Leia também já a caminho da Porto Editora. Eu às vezes sou bruxo. Portanto, são dois grupos que determinam completamente o funcionamento de todo o mercado livreiro, que impõem as margens de desconto aos próprios editores, que obrigam os editores a ir entregar os livros em consignação e ao fim de um ano, entre 6 meses e um ano, vá lá para ser generoso para com eles, apresentam contas com esses brutais descontos que chegam a ir a 65% de desconto. Tendo ainda o editor que levar os livros e ir buscar, que é também uma coisa que não custa dinheiro, como sabem. E, portanto, eu tornei-me um pouco descrente desta Igreja dos Livros. E pensando sempre que há que fugir pelo intervalo da chuva e procurar outras formas, outros métodos, ir à procura das pessoas onde elas estão, realizar o máximo de atividades que possam, onde os livros possam estar presentes, romper também um pouco o cerco da presença ou da não presença dos livros nos órgãos de comunicação social, particularmente nas televisões, porque o futebol tem vindo a secar tudo e como também não há só futebol, também há a guerra da Ucrânia, também há a crise dos professores, também há, enfim, tudo aquilo que... Também há aqueles aqueles grandes problemas muito interessantes, em que nós ficamos a conhecer pessoas interessantíssimas através de caras e quem vê caras não vê corações. Isto para dizer que há uma mediocridade que chega a ser ofensiva, porque quando se diz que as questões da cultura não têm
não têm pessoas interessadas, isto é perfeitamente mentira. Aquilo que se sabe hoje, através de experiências que existiram e continuarão a existir sobre novas formas até de promoção do próprio livro, é que grandes programas, por exemplo, Bernard Pivot tinha um programa em França, Le Bouilleur de la Culture, que tinha entrevistas com autores, com livros e autores, sobretudo com autores, e se tornou rapidamente no recordista de audiências em França. Eu creio que era possível fazer isto cá, não sei se com o mesmo resultado, mas também era importante que se descobrisse gente que não fosse muito chata para falar das coisas da cultura. A cultura não é necessariamente chata. Quer dizer, chatos podem ser as pessoas que apresentam a cultura. E é óbvio que aí sim as pessoas terão tendência a fugir como o diabo da cruz. Se as coisas não forem... Eu tenho tendência para dar cabo. Se as coisas não forem apelativas... Nós tínhamos na televisão, recordam-se ao longo dos tempos, muitos programas e eu recordo alguns, o professor Vitorino Mésio, que tinha uma forma típica de falar dos livros. Ele, aliás, começava em Lisboa e ia parar o Porto com relativa facilidade. Mas era um homem interessante. Tivemos o David Mourão Ferreira com programas de livros que tinham, obviamente, audiência. E o cachimbo dele não era chato. Em contrapartida havia um outro fulano, Álvaro Manuel Machado, que era um intelectual de cachimbo, mas ou o cachimbo ou o intelectual, ali havia qualquer coisa que falhava. Nem o cachimbo ligava com ele, nem ele ligava com o cachimbo, porque era um chato, verdadeiramente. Importante, era pessoa importante. Quase todas as pessoas importantes são chatas. Foi por ter visto na história. Já contas. Não conto nada, é só para ver. O que eu agora é interromper. Não, eu estava a dizer isto. Eu estava a dizer isto porque, inclusive, tudo isto desapareceu. Nós temos hoje 5 ou 6 programas diários de desporto na televisão, que é uma ofensa, até para um sportinguista que gosta de futebol, porque nunca mais se calam. Eu estou habituado a perder e a ganhar, mas ganhar pouco. Eles berram, eles não falam, eles não trocam ideias, eles falam cada vez mais alto e cada vez mais alto uns sobre os outros. Portanto, é impossível. E pronto, não me posso desviar muito, foi aquilo que me disseram lá há bocado, quando eu passei ali atrás. Os documentários pretendem dar um pouco a noção, sempre, se é possível dar essa noção, do que foram estes 50 anos da Olmeira em Benfica, uma parte do trabalho que fomos realizando, também a forma como fomos fazendo, o grafismo, as atividades que fomos fazendo, etc. O primeiro, vamos passar o mais pequeno primeiro ou o maior? É como quiseres. Para mim é igual. Aqui, quando estava a primeira luta em livraria. Mas eu passava primeiro esse e depois encerramos com o outro. Okay. Que é mais, o outro é muito pequenino mesmo. Então, eu já disse que este documentário é feito pela Andreia Friaças e pelo António Castelo.
Demos-lhe o título do Isto Anda Tudo Ligado, que é um verso que se tornou frase cotidiana e que vem desde o primeiro livro editado pela Olmeira em 1970, que se chamava exatamente Isto Anda Tudo Ligado, e o seu autor era Eduardo Guerra Carneiro. E assim ficou, e muita gente usa e não sabe que é o verso de um livro de um grande poeta, infelizmente desaparecido, mas há algum tempo... Não quer saber. Hã? Não sabe, não quer saber. Porque para saber é preciso perguntar, e há muita gente que tem vergonha de perguntar. Sim, mas o que eu acho piada é que, por exemplo, um jornal como o Expresso, que devia ter algum cuidado na forma como se utilizam as questões que até podem envolver direitos de autor, não pergunta sequer e anda há anos com uma crónica no Expresso com o título Isto Anda Tudo Ligado. O que, enfim... É mau gosto. É mau gosto. É boa intenção, se calhar, gostam do Eduardo, mas... Mas devia preocupar-se a saber. Yeah. E o outro tem um título do próprio autor, que é um brasileiro, Diogo Quindera de Carvalho, que fez este pequeno documentário para passar, para concorrer a prémios nos documentários de curtas, porque são o tempo que são 12 minutos, tanto, e que funcionou muito bem e ter tido um grande êxito, recebeu já vários primeiros prémios, e pronto, ele queria estar cá, não pode, creio que está no Brasil neste momento. Também António não pode, também está fora de Lisboa, e disse-me que talvez a Andréia aparecesse, mas ainda não vi cá nenhuma Andréia, portanto, talvez venha. Posto isto, vou-me calar rapidamente e vou convidá-los a assistirem a este, e eu vou tentar ver também. Então, Primeiro é a luta em livraria. Se for necessário, fecha-se essa. Não dá. Ai, olha, não parece. Não vai para. Estou? Sim, tudo bem, sim. Então. Ainda não? Tá. Das 6? Está bem. Está bem. Depois lá tiver, já voltou. Está bem? Obrigada, beijinhos. Até logo, tchau.
ao lado deste terreno também é dele. Antigamente foi aqui ao lado deste terreno também é dele. Antigamente foi É preciso vir. Claro. Não? Já se nota. Então, tudo bem? Tá bom. Quanto é que tu precisas que não vem mesmo até ao final? É mesmo, é dia. Não pode ser mais E o que não conseguirem desgraciado. tirar, como é que... Ler. Eu não sou um grande adepto de praia, devo dizer. Pois eu também. Eu sou mais militante das Já. esplanadas das praias. Eu já gostei muito de praia, mas Os sítios pertinho da praia, assim, com... o calor demais incomoda. não é tanto o calor, Não a gosto de minha frio. é a areia. A areia não me A chateia. areia faz-me cócegas nos pés. A areia não me chateia movimentos. Boa tarde a todos e a todas. O Zé, eu chamo Daniel Melo, o Zé convidou-me para dizer umas palavras, não sei muito bem porquê, porque ele é que devia estar a falar agora. Eu digo porquê. É porque ele sabe muito mais sobre o Olmeiro do que eu. Pronto, sei algumas coisas, mas o que eu... Pronto, nós estivemos a ver dois Não comentários. vamos falar muito alto, não é? Pois. Muito tempo. Muito tempo, exato. Algumas das coisas que eu sei, muito do que eu sei foi o Zé que me contou em entrevistas. E outras coisas fui eu que li, também sobre história da edição, sobre história da resistência, que são duas questões que estão ligadas com o Olmeiro. E comecei a falar com o Zé, até não foi muito, não era só diretamente com o Olmeiro, era sobre a questão de como salvarmos a memória destas editoras, destas livrarias. E já nessa altura me intrigava porque é que a Olmeiro era tão falada, porque não era uma editora que tivesse publicado muitos livros. Havia na altura até ali, talvez, editoras mais importantes, como a Afrontamento, porque continuaram a publicar muito neste sentido. E depois comecei a falar com o Zé, com muitas entrevistas, comecei a ler as entrevistas que fazia ao Zé, eu ouvia-as e transcrevi, e depois comecei a pensar naquilo, até que percebi porque é que o Olmeiro era importante. E no primeiro documentário vem um pouco sobre isso. É porque juntou estas facetas todas. Foi uma livraria, foi uma distribuidora, foi uma editora, foi uma galeria de arte, foi uma discoteca, portanto vendia também discos, vendia um pouco de tudo. E era sobretudo foi um centro cultural, um centro cívico, não é? Juntando estas coisas todas. Então foi aí que eu percebi a singularidade da Olmeiro. E também não é só disso, também tem a ver também com a personalidade do Zé e de quem esteve com o Zé nesta caminhada, muitos dos seus familiares, alguns dos companheiros que também ainda estão aqui, outros que não puderam estar, mas que estão no primeiro documentário. E, portanto, é um projeto também comum, coletivo. Sim. É um projeto que está ligado a outros projetos, que o Zé fala nisso, às cooperativas culturais, à resistência antifascista, a outras editoras, uma vez que vendia livros de outras editoras e também como distribuidora. E também outra questão que também é falada no primeiro documentário, embora no segundo este documentário também aborde isso, que é a Olmeiro como espaço físico, como livraria, que não vende só livros, mas que também é um espaço de ligação com a comunidade local, com o bairro, com as pessoas. Portanto, muitas pessoas iam ao Olmeiro nem eram para comprar livros ou para folhear, como aquela criança, o André mostra. Ele vai lá porque está lá um gato, não é? Que era uma personagem também, ou porque a mãe também ia e levava o miúdo, não é?
ou havia outras pessoas que iam por curiosidade, não é? Entravam e achavam piada à livraria e como é que misturava aquelas coisas todas, como aquele que não é bem cliente, porque ele não comprou nada, aquela pessoa, aquele senhor que entra e diz, mantenha isto assim, isto é o espírito, isto deve ficar assim. Ou seja, ele estava, na ideia dele, estava a associar aquele espaço lumeiro com uma ideia de manutenção de um certo património, de uma certa memória, de um tempo, não é? E é isso um pouco também que o lumeiro, ainda hoje, é esse fascínio também para muitas pessoas, estes cineastas que tentaram, o Zé, porque o Zé em si dá para fazer milhares de documentários, porque, não é? Dá para fazer, é uma matéria-prima, não é? Só sobre gastronomia. Sobretudo, até comboios, vem ali o tema dos comboios, até escondi livros sobre os comboios. Portanto, dava para fazer, só com base no Zé, dava para fazer milhares de comentários. Mas pronto, o Zé, o Meiro e todo este projeto, que foi um projeto coletivo, não é? E que continua a ser, e que não acabou como centro cultural, porque o Zé também percebeu isso e transformou com os seus amigos em associação cultural e continua a editar. Eu também acho interessante que há outros documentários, todos eles, se separarem, todos os documentários, tirando da exposição que eu organizei, que é à volta da exposição, todos estes documentários que há mais, começam no espaço físico. Podem ser vistos através da internet. Exato. Eu depois desta caminhada toda que também fiz com o Zé, comecei a escrevi muitas coisas e organizei uma exposição na Fábrica de Braço Prata, com o Pedro Piedade Marques, também com a ajuda do Zé e patrocínio da Espaço Lumeiro e de outras associações. E nessa exposição fizemos um pouco o retrato do que era primeiro os 50 anos da Lumeiro como livraria. Mas depois juntámos e fizemos uma série de homenagens também, não só à livraria, mas também à editora e aos artistas e colaboradores. E depois quisemos aproveitar esses materiais e eu tive a ideia de pôr isso tudo num website. Portanto, pusemos lá a exposição, não é? Os conteúdos da exposição, as imagens, e depois acrescentámos estas coisas que estão aqui, que vocês viram. Uma janela só para os documentários, uma janela para uma entrevista que eu fiz ao Zé, outros depois assim lá em cima para a bibliografia, e portanto tem ali um pouco, se quiserem, tem um pouco, aquilo que eu sei está ali, o essencial. E é um pouco disto tudo que tivemos aqui a falar nos documentários. E o que eu acho interessante é que todos estes documentários falam, todos começam pelo espaço físico, a livraria. Mas também, por exemplo, o Hugo Beja fala muito da questão da editora, porque o Hugo Beja sente-se também como um autor, não é? Como um criador. Então ele tem esta necessidade de falar muito do trabalho do Zé e da Lumeiro como editora, se vocês repararem. E há outras pessoas que, enquanto que quem vemos na livraria fala mais da livraria. Há aqui esta relação. Depois, outra questão. Este comentário do brasileiro Diego Quintero Carvalho é mais alegórico, é mais metafórico, é uma coisa mais poética. Também é mais pequeno, ele tinha menos tempo, não é? Não, e também para concorrer aos prémios que ele queria. Pronto, concorrer. exatamente. Era uma curta que queria concorrer a certos festivais. E ganhou um prémio. E eu gosto dos dois documentários, aliás, gosto de todos os documentários à volta do Lumeiro, porque conseguem explorar certas facetas e ligá-las e dar uma... É como se estivéssemos sempre a ver peças de um puzzle, não é? E todos os documentários acrescentam mais informação e mais poesia também, não é? E este do Diego, eu gosto particularmente da questão desta metáfora sobre a livraria como espaço do conhecimento, não é? Andamos atrás sempre do conhecimento e ao mesmo tempo há uma altura em que a acumulação deste conhecimento nos objetos que também nos começa a condicionar, não é? A nós próprios, não é? Aquilo que nós conseguimos reter, não é? Do que lemos e portanto a memória trabalha sempre está sempre a processar, é sempre a fazer uma seleção daquilo que nós apreendemos. E as livrarias também é um pouco isso, não é? Porque vai entrando e é sempre uma luta para travar o esquecimento, para travar a destruição, que é um pouco a luta do homem também. E a livraria é um bocado também, podemos fazer este paralelismo entre esta luta do homem
se manter a memória, não é? Tem um título de um livro que é Rio no Esquecimento. É isso mesmo. E eu lembrei-me também de outro livro, de um colega da Nova, que é de filosofia, que é o João Duarte, que escreveu sobre a Biblioteca Cosmos. E ele, é muito interessante que o livro dele, eu não sei o título de cor, mas é qualquer coisa como Uma Biblioteca do Inferno. Então, porquê é que ele escolheu este título? Sobre a coleção da Biblioteca Cosmos, feita pelo Bento Juscaraça. Porquê é que ele escolheu? Porque, para ele, é um título metafórico, mas também tem a ver com o contexto em que foi feito esta coleção pelo Bento Juscaraça, um contexto também de ditadura, nos anos 40, e o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, o que o Bento Juscaraça nos quis também mostrar é que era possível, mesmo no meio daquela destruição toda, da barbárie, conseguirmos lançar projetos coletivos, porque o Bento Juscaraça não fez aquilo sozinho, teve centenas de colaboradores, muitos dos autores que escreveram para essa coleção tinham sido pessoas, grandes intelectuais e professores que tinham sido expulsos da universidade na altura pelo Salazar, nos anos 30, e eram perseguidos, nomeadamente ele próprio vai ser expulso, era professor de matemática, e portanto esta ideia de biblioteca no inferno é a ideia de que os homens conseguem, mesmo no meio da barbárie da destruição, conseguem criar projetos que de certa maneira resgatam o melhor que o homem tem, não é? Do seu espírito, da sua poesia, da sua arte, das suas emoções, não é? Da sua ligação à vida, do seu amor, não é? Então, também achei muito interessante falar-vos deste livro, da Biblioteca do Inferno, que fala disso, não é? Biblioteca no Inferno, que é um pouco este projeto do Olmeiro também, é um pouco a continuação disto, não é? Destes projetos antigos. Projeto do Inferno. Também, porque a ditadura continuava e a Olmeiro foi das livrarias editoras mais fustigadas, mais perseguidas na altura pela ditadura. Nós tivemos a estudar os autos de apreensão. Mas também os devemos tudo aquilo que De não publicidade. pagámos de publicidade, Claro, em claro. boa parte. Era um jogo do gato e do rato. A criação da Cira Alvim, o próprio José falou disso, foi uma maneira de tentar salvar o projeto do Olmeiro, mas por outros caminhos, não é? Porque quando a Cira Alvim é criada, dava tempo, porque a PIDE não percebia quem é que eram aquelas pessoas e, portanto, o Zé, de certa maneira, protegia-se um pouco. E, portanto, é isto, basicamente, isto que eu tinha para vos dizer. Também a hora é tardia e não sei se querem também... Acho que vocês é que devem falar, porque têm memórias desses tempos, não é? E de outras coisas, memórias de outras coisas também. Não sei. Hoje é o dia do Dia pai. Olha, do pai. Somos todos pais. Eu quero o meu filho e os meus netos. Portanto, tem que ser. Trata-os bem. Desculpa. Eu também tinha histórias para contar, mas afetivas até. Aquela história da minha filha em Londres, uma fotografia de uma pessoa que diz: mas isto é homem? Sim, a senhora é meu pai. Portanto, até em Londres, num bairro de Londres, acontece isso. Zé, acho que o Zé também devia falar sobre o que é que... Eu já não sei nada da Olmeiro. Ainda está a reeditar livros do Olmeiro, não é? Bom, nomeadamente o Massacres da... eu acho que é muito mais importante pensar na Olmeiro do futuro do que da Olmeiro do passado. Eu não sou aquele tipo que vive muito a glorificar as glórias do passado. E de tal forma que está aí a aparecer, no mês de maio, uma revista que se vai chamar O Voo da Coruja, que está para aparecer há 30 anos. É obra. Finalmente, acho que tem tempo suficiente de maturação. Foi um longo parto, mas espero que saia em boas condições, que saia escorreito, sem mazelas, e que é um projeto ao qual eu atribuo uma grande importância para esta nossa nova fase. Significa que ela estará integrada nos projetos editoriais, também com um bocado o papel de ser uma espécie daqueles corredores
que vão à frente da corrida a puxar pelos outros. Tem que ser. Tem uma espécie de lebre. E que vai finalmente aparecer seguramente no mês de maio. Não quero deixar passar de maio, até porque maio é o mês de Nossa Senhora de Fátima e eu sou crente. Vai ser um milagre. Vai ser mais um milagre. E o que é que tem a revista que eu acho importante? Eu várias vezes vou dizendo que em relação ao mercado, chamado mercado tradicional do livro, me transformei não apenas num tipo que não acredita, mas num tipo que está a ficar herege. O herege normalmente vai contra aquilo em que não acredita. Eu deixo o mercado andar por aí, mas passo-lhe ao lado, embora estando também lá dentro, contraditório, não é? Mas não é tanto. Estar lá dentro é aproveitar a única e pouca possibilidade que ele tem de nós podermos estar nele e promover as coisas que fazemos. Mas como as dificuldades que de lá advêm são monstruosas, nós temos que encontrar outros meios fora desse mercado para conseguir levar a água ao moinho. Portanto, esta é a parte que eu considero mais importante. O Meiro sai hoje daqui a poder dizer que os próximos meses são muito mais vigorosos, importantes, particularmente nos projetos editoriais. A começar já em abril, com 2 enormes projetos, um deles sobre Benfica, com o melhor livro sobre Benfica, finalmente o livro que vai ultrapassar o padre Álvaro Proença, que estava com aquele recorde de golos há não sei quantos anos, e eu penso que este livro é melhor, é mais conseguido, é mais estudado, tem melhor apresentação, que é o Benfica de outrora e a Herdade da Granja, que tem mais de 300 páginas, cozida à linha, como devem ser os livros, 8 páginas a cores no meio do livro, onde aparecem as coisas bonitas da Herdade da Granja, a capela, as alfaias agrícolas, até as imagens das ovelhas que foram selecionadas ali e que dão aquele fabuloso queijo de azeitão, que afinal não é de azeitão, mas de Benfica. E portanto o livro vem, digamos, colocar algum ponto de ordem no local, na forma como ele foi povoado, em tudo o que aconteceu cá, nas quintas, nessas coisas todas. E, portanto, é um livro que eu acho que é extremamente, que me agrada particularmente. Por outro lado, tínhamos tido uma conversa com as pessoas que têm aquelas adivinhações e apareceu-nos um livro sobre a crise das escolas. 442 páginas, também cozida à linha, também lançado praticamente ao mesmo tempo. É o melhor livro escrito sobre a problemática educativa, sobre esta problemática educativa, sobre o conflito, sobre a participação versus hierarquização, com um professor há 40 anos e que escreve o seu testemunho, e pronto, está tudo pronto, está belíssimo, está o livro lindíssimo também. Aliás, o Armando também deu uma ajuda, o Pedro Esteves também é um como é que se define? Rigoroso. Ele até acha que faz
que faz pré-impressão, não é? Faz tudo, pronto. E queria dizer-vos ainda que há mais coisas que vão, estas coisas começam, eu acho que estamos a chegar ao chamado momento em que as coisas começam a correr mais depressa. Eu, aliás, às vezes parece que estou a mascar um bocado, porque as coisas não estão ainda como devem estar para fluírem como deve ser. E então prefiro ficar um bocado a amadurar, como se diz no Alentejo. Não sei se diz no Alentejo. Mas sei, isto é para dizer finalmente que haverá muitas notícias, mais notícias, também em relação às tertúlias. Vamos tentar um modelo que traga mais gente, que tenha melhor promoção, melhor divulgação, talvez melhor dia, que não calhe mais num dia do pai o mês que vem. Do avô. O mês que vem já é do avô. Depois se queira do bisavô. E porque é importante também fazer a divulgação destas coisas. Estava imensa gente ali. Isto, as pessoas podiam ter vindo cá acima, assistiam isto e depois iam comer a bifana e a cerveja. Não cabiam cá todos. Todos. Todos não cabiam nesta sala. Fazíamos por filas. Só se dessem a volta e voltassem Davam a volta. Pronto. Sobretudo, é o fim e o fim é o princípio. Queria agradecer profundamente a todos os que vieram, foram os heróis. Mesmo assim não achei que fossem tantas pessoas. Eu uma vez, numa altura em que eu levava estas coisas muito a sério, e salvo erro em Benavente, dei-me como uma apresentação de 2 livros, eram 2 autores, entre os quais aqui estava este modesto servo, e um outro autor, que era e um livro de Zeca Afonso, ainda por cima, sobre o Zeca Afonso, As Voltas do Andarilho, do Viriato Teles. E no final éramos 3. Mas é que horas? Que horas eram no final? À noite. Éramos 3 à noite. Noite bem entrada, de certeza. E quando aquela gente disse que íamos embora, eu disse, não senhora, nós estamos aqui os 3 melhores que podiam estar. Logo vamos fazer uma sessão de nós para nós. E assim foi. E correu bem. Força. Sim. É a história de Benfica, digamos. É Benfica de outrora. Desde até à atualidade. Sim, desde os tempos imemoriais. Muito antes de ter nascido. Muito antes de... Muito antes de ter nascido. Sim, desde os... Então está ali o autor, ele é que pode falar nisso. Nós somos apenas... Não é isto, desde quando? Desde a parte anterior. Pré-história mesmo. Desde pré-história. Sim. Não existindo a homem fisicamente, como é que são vendidos os livros? Como é que é feita a divulgação? Sim. A divulgação para as pessoas. Vamos ver. Qual é a nossa ideia? Há um mundo onde nós já estamos e que para nós é decisivo. Chamam-se as redes sociais. O mail é o meu melhor vendedor. Depois do mail, o segundo melhor vendedor é o Facebook. Tem um problema. Eles são muito... Como é que se diz? São muito púdicos.
qualquer capa com um nu artístico, nós somos castigados e já não podemos publicar. Portanto, metade dos desenhos do Hugo Beja não podem... Metade dos desenhos do Hugo Beja não podem. Mas é pior, porque se aparecerem lá os do Renascimento italiano, também é tudo varrido. A Igreja tinha razão. A Igreja tinha toda a razão. Está a ver? Tinha. E o Papa que mandou cobrir as estátuas também. Claro, também, muito bem. Mas tem o voo da Coruja vai ser lançado a algum evento ou não? Eventos, muitos. Tem que haver um evento para o voo. Muitos eventos. Acho que sim. Estava a pensar lançar-me de voo. Não, e também o Zé esqueceu-se de dizer que também tem um site novo dedicado ao Olmeiro. O site do Olmeiro, por acaso é um bom site. Hã? O futuro inimigo do Olmeiro. Quem é? O futuro? Inimigo. Não, o futuro é amigo. É amigo, mas também é o inimigo. Por quê? Porque O futuro é sempre inimigo. qualquer periódico está acompanhado do tempo, e o tempo corre. Eu acho que não é o futuro, o presente é que é inimigo da Olmeiro. Porquê? Porque quando aparece o primeiro número, tem que preparar pelo menos 10 números. Não, E então, não, o tempo não. torna-se amigo. Não, eu com 3 números preparados está perfeito. Faz a festa. Não, eu não tenho modelo das multinacionais. Aquilo não é propriamente um seminário, não é? Eu sei, mas a revista não é mensal. A revista vai sair como revista de 2 em 2 meses e em função do que for acontecendo nós ajustamos. Gostava muito que fosse de mês a mês, mas isso obrigava-me finalmente a entrar no jornalismo, coisa que eu não quis quando era pequenino, ou melhor, quando era pequenino quis. Fundei um jornal com 15 anos que se chamava Pólvora. Chamava quê? Pólvora. Pólvora. Aquele padre lá do seminário tinha razão. Tinha razão, para ver. Depois eu colaborei no Diário de Lisboa Juvenil, colaborei no Tempo e o Modo e tal, essa fase do jornalismo, no Notícias da Amadora, no Comércio de Funchal. Estive nessa área e houve um momento em que poderia ir por ali como ir pelos livros. Mas os livros davam-me um bocado mais liberdade de trabalho, e correspondiam melhor a umas coisas que eu achava que era possível fazer. Algumas fizeram-se, outras não, e tal, como sempre. Mas eu penso que a revista é mesmo uma viragem no nosso trabalho aqui. Quanto à livraria que está em Braço de Prata, ela está lá enquanto Deus quer. Deus quer Deus é o Moedas, Há muitos. é o Moedas, é o Governo, é a ASAI, O tempo. eles têm lá Deus e o Diabo. E portanto, O São Pedro também. Se cair lá um raio, pronto, olha. São Pedro também, mas aí não é provável, esse já está Mais calmo. já. Mas a livraria, eu acabei por fazer um acordo com eles para eles tomarem conta daquilo, mas eles estão muito bem conta daquilo. Eu ontem fui lá buscar 2 sacos de pinho doce de livros e ninguém me perguntou nada. Portanto, aquilo está tudo muito bem entregue. O Zé já é muito famoso. Se tiverem alguma ideia, se precisarem de livros, E as novas férias com os livros aqui? Vão continuar? vão ter que continuar. Essa não vou permitir ao Ricardo. Mais trabalho. Não,
Não vou perdoar ao Ricardo, até porque nós temos livros muito bons. A nossa ideia era trazermos coisas boas para aqui, livros muito baratos, entre 5 euros o máximo. Também vinis temos uns milhares. Tínhamos ainda algumas coisas com algum significado de pintura, gravura, coisas desse tipo, que são muito interessantes. E vem imensa gente. Eu vim cá e senti que me disse que tinha vindo imensa gente. Veio muita gente, veio e as pessoas estavam a contar com isso. Já me perguntaram depois, então os livros acabaram. Não. Outra coisa, já agora, que estamos aqui já em família, já saímos da ordem de serviço, nós vamos fazer aqui, para além das tertúlias, pelo menos 2 exposições por ano. A primeira vai ser sobre o Benfica de outrora, que terá o livro por um lado que sai antes e terá depois uma exposição aqui no Palácio Baldaia, utilizando o material do livro e que traz mapas, fotografias, mapas, textos, etc., que já está, que estamos a procurar ajustar as datas. É muito a E propósito, depois, não é? a segunda, Aqui em Benfica, nós temos o compromisso para 2 exposições por ano. A segunda será tudo aquilo que aqui esteve a ser dito, mas que vai retomar a maior parte dos materiais da exposição que estava em Braço de Prata, que eu já estou a recolher. Depois a única coisa que com o Pedro e o Daniel é preciso ver... Estava lá tudo bem guardado, Estava então. tudo mais ou menos. Ótimo. Com o Daniel o que é preciso ver serão alguns que eventualmente se estragaram ou que não sei o quê, para ver os que se terão que fazer, porque eu acho que era muito interessante que esta exposição cá no Palácio, na Sala Joana Baldaia, que é que está virada para a rua e onde entra mais gente, pudesse ser vista. Portanto, estas 2 para este ano estão comprometidas. E a responsabilidade delas é da Lumeiro. Muito bem. Fausto, acho que queria dizer qualquer coisa. Está previsto para o cinquentenário de 25 de Abril, aqui em Benfica. O cinquentenário do 25 de Abril, aqui na sala de Benfica. O que é a exposição? Não, o cinquentenário do 25 de Abril. 50 anos. Aquele texto que já falamos. Não sei se dá até essa data. É interessante porque a questão da televisão, não haver televisão no 25 de Abril, sucedeu aqui. A gente fala isso e marcamos uma reunião com eles. Acho que é preferível. Agora já estamos muito mais organizados. Sim, senhor, olha, gostei muito que tivessem vindo. Obrigado. Um abraço e mandamos informações mais bem organizadas, com mais tempo. Depois repetimos 3 dias antes para recordar. Muito bem. Obrigado ao Armando também, obrigado por ser. Temos que perceber uma livraria de longa duração. Temos sempre um critério de desenvolver edições com interesse social, cultural, com incidência não apenas no nosso país, mas também valorizando a cultura portuguesa, os autores portugueses, mas também de outros países, nomeadamente dos PALOPs, e digamos que cumpriu o seu papel. Não era uma livraria, portanto, a editora não era uma editora vocacionada para o lucro, mas para a diversificação de interesse, de edições de interesse cultural. Também sou presidente e o meu consultório localiza-se na Vila dos Bombeiros. Portanto, nos intervalos entre consultas, muitas vezes eu ia à livraria 5, 10 minutos e escolhia um livro e relacionava-me muito bem com a Rússia. Portanto,
era amigo da Lúcia e, de facto, conhecia bem a livraria em várias épocas. No Natal, onde eu fazia compras de ofertas de livros, era na livraria. Era também na livraria que eu fazia as compras. E comprava livros antigos e livros atuais, portanto, fazia ali boas compras. A minha intenção, por um lado, era valorizar a livraria, por outro lado, ajudar a que a livraria economicamente se aumentasse. Depois também tive a sorte de editar vários livros na Alemanha. Podia ter alternativas, mas tinha uma boa relação com o Zé Ribeiro. Optei muitas vezes por editar os livros na Alemanha. Portanto, editei vários livros literários. Também consegui, se fizesse uma edição de clássicos de livros, clássicos da psiquiatria portuguesa. Chegámos a editar 4 livros, do século XIX e do início do século XX, de autores médicos psiquiatras, de valor científico, cultural. Conseguimos edições muito interessantes através da Olmeiro. Portanto, isso também foi um trabalho comum com o Zé Ribeiro. E, portanto, foi fundamentalmente esse aspecto editorial e do livro, porque as apresentações e palestras eu não fui assíduo frequentador. Várias vezes vinha, mas de facto, a área dos livros, da venda de livros, da livraria e da edição, colaborei muito com o Zé Ribeiro. Muito obrigado. A Olmeiro é uma das mais antigas editoras portuguesas e que foi sempre muito corajosa, que editava o que conseguia, quanto queria editar. Sou Luís João, sou Luís João, durante 35 anos o presidente para mim um sítio de referência da cultura portuguesa, onde os santos todos têm se destacado como um grande centro cultural do Benfica. Muito obrigado. E praticamente nasci na livraria da Olmeiro. Todas as minhas memórias estão ligadas ao Não, eles é que marcaram isto para um dia que não devia ter sido. Sou Fausto Castelhano, nasci e vivi sempre aqui na frente do Benfica. A Olmeiro, as edições de Olmeiro, a livraria Olmeiro, era realmente um ponto de referência aqui, que era a referência onde comprava os livros. E chegou-se a ter também discos, editais também, várias edições aqui da Olmeiro. Muito obrigado. Olá, meu nome é Tatiana Mota, sou neta do José Nunes Ribeiro e cresci na Olmeiro e na livraria dos meus avós desde sempre, desde pequenina. Passava lá muito tempo, nas minhas férias todas ia para a costa. Pronto, era isso. Do Olmeiro. Então é um nome de uma editora e de uma livraria, portanto, que eu habituei-me ao longo de muitos anos, 50 anos, a conhecer bem. Sim, ao longo de 50 anos, depois 50 anos, já estamos em 2022, não, 2023, portanto, 50 anos. É uma editora de causas e, portanto, uma editora que não comercial. A grande diferença é essa. O que marca é que é uma editora de ideias e não para ter lucro comercial. Mas, basicamente é isso o principal. Na linha do Agostinho da Silva? Sim, pode dizer, sim, pode dizer. Aliás, há livros do Agostinho da Silva editados pelo Olmeiro. Portanto... Sim. Moro em Benfica há 50 anos e, portanto, a vida do Uruguai, onde estava a livraria Olmeiro durante muitos anos, onde eu entrava, onde a senhora, a esposa do senhor já conhecia e pronto, é uma referência durante muitos anos aqui em Benfica, Olmeiro. Salvo
Salvador era um gatinho dos senhores, dos donos do Alemães, e o Salvador andava por ali a passear, ali ao pé da livraria, e eu, quando passava lá, chamava, às vezes ele não estava ali na rua, eu chamava Salvador, Salvador, e ele vinha à porta, e eu fazia umas festinhas e ele gostava imenso de Salvador. Mas o meio é tudo, não é? Trabalho, alegria, desencanto, chatices, Amor. corpo e alma, muitas horas sem dormir. Mas apesar de tudo, como diz o poeta, se a alma não é pequena, tudo vale a pena. É que as tertúlias antes de 25 de Abril, sendo embora realizadas em circunstâncias, enfim, de grandes dificuldades, eram mais fáceis de convencer as pessoas a vir do que agora. Nós, na Cave da Alemanha, tínhamos, na maior parte das tertúlias, filmes, canções, etc., recitais de poesia, entre 150 e 200 pessoas, com relativa facilidade. Claro que eu, entretanto, compreendo perfeitamente. Nós hoje tivemos um problema, é que aqui o Palácio Valdaia resolveu, pode entrar, o Palácio Valdaia resolveu marcar-nos esta cultura para uma data que à partida afasta pessoas. Telefonaram hoje inúmeras pessoas a dizer que não podem vir por causa do dia de pai, ou porque não estão cá, ou porque vão ter que ir jantar com os filhos, etc. E, portanto, penso que por aí tivemos mal. Eu estava preocupado só em que não fosse um dia de muitos jogos de futebol, mas afinal esqueci-me desta razão histórica que é mais importante. E pronto. Mas nós vamos fazer tudo na mesma. Se forem só 3 pessoas, somos imensos. Para mim, o Meiro é um dos poetas máximos da cultura em Benfica. Foi berço de grandes lutas, aqui houve grandes tertúlias, eu penso que não desapareceu e não vai desaparecer.